pessoal do sexto ano, boa tarde. Vamos tentar iniciar a nossa aula. Eu vou estar retomando um tema que já trabalhamos em sala, certo? Mas por a gente ter passado todo esse tempo afastado da escola, eu vou estar retomando ele mais uma vez e para que a gente possa também estar avançando naquilo que não discutimos em sala, certo? Deixa o arquivo abrir para a gente poder iniciar. Vamos esperar só mais um pouquinho, tá abrindo já. Só lembrando, né, esse tema que a gente trabalhou ainda é um tema inicial, para a gente poder relembrar o que é a história, o que ela estuda, certo? Então, nosso tema principal é a história e os seres humanos, tempo e espaço, certo? Então, a nossa disciplina História. Vamos para o nosso primeiro slide. Ó. Introdução ao estudo de História. Vamos tentar acompanhar aí juntos, certo? Se vocês conseguirem deixar o celular em horizontal para vocês conseguirem ver melhor, vai ajudar bastante. Ó. Vamos lá. Muitas pessoas fazem essa pergunta na tentativa de dar resposta a outra. Para que serve a história? Bom, poderíamos dizer, inicialmente, que a palavra história, para os antigos gregos que a criaram, significa pesquisa, investigação, isto é, implica a busca pelos vestígios dos fatos passados, das glórias e das tragédias vividas pelos homens e mulheres que nos antecederam. Essa busca pela reconstrução desses fatos tinha o objetivo de não deixar morrer a memória de um povo, de uma nação, de uma civilização ou da humanidade como um todo, certo? Então a história ela tem essa função, né, de pesquisar, de investigar, de saber fatos sobre o nosso passado para que a gente consiga entender o nosso presente, certo? Vamos tentar avançar mais um pouco. Ó, quando nos vem à mente alguma curiosidade sobre a história, sempre estamos querendo reavivar essa memória e nunca deixá-la perecer. É por isso que a história sempre esteve presente em todas as civilizações. Quando nos perguntamos o que é a civilização grega, ou o que é a Revolução Francesa, ou ainda o que é a marcha para o oeste dos Estados Unidos, estamos a perguntar sobre coisas que, quando elucidadas, ajudam-nos a entender melhor o sentido da presença humana na Terra, ainda que não digam respeito à nossa vida diretamente. Vamos avançar mais um pouquinho. Vejam esse exemplo, certo? Um jovem de 15 anos que mora no Brasil vê no noticiário uma reportagem sobre a guerra civil na Síria. Ao longo da reportagem, há referências a grupos rebeldes sunitas. A pergunta que vem imediatamente à mente desse rapaz é: o que é sunita? Por que não está diretamente ligado à população da Síria o interesse desse jovem por um acontecimento atual? Leva-o a fazer uma pergunta que necessita de explicações históricas. Daí que, para entender a referida guerra, ele terá que saber não apenas o que é sunita, mas também o que é xiita, o que é islamismo, o que é radicalismo islâmico e etc. Uma pergunta referente a uma curiosidade que envolva a história sempre gera mais uma pergunta, e uma a mais, e assim sucessivamente. Então, quando esse rapaz aqui do Brasil, ou qualquer outra situação, a gente nos pergunta sobre um fato, sempre vai ter vários fatos ligados a ele. Por exemplo, se eu fosse dar um outro exemplo a vocês, o que eram os Cavaleiros Templários? Foram cavaleiros que lutaram na Idade Média, então eu vou ter que saber o que é cavaleiros, em que período eles viveram, em que eles atuavam, quem eram os seus adversários em batalha. Então tem vários exemplos para a gente poder explorar, certo? Então a história é recheada disso. Quando, por exemplo, eu quero saber sobre minha família, né? Quem foram meus avós, o que eles faziam, e aí vai surgindo muito mais perguntas, né? De onde eles vieram, onde foi que eles viveram, o que eles faziam para sobreviver, então várias coisas ligam. Então, descobrir sobre nós também é descobrir um pouco sobre a história, certo? Então, cada pessoa ele vai ter uma história, mas o que a gente estuda é a história do mundo de forma geral, a história do nosso país, a história da nossa cidade, certo? Então, vamos ver o próximo. Aqui é uma imagem, né, do nosso livro didático, as imagens dos livros que é uma das nossas principais fontes, né, para poder ter acesso à história, né? Lembrando, a história ela consegue coletar dados através de livros, através dos arqueólogos que escavam, né, para poder encontrar ossadas de dinossauros, de seres humanos, enfim, então tudo isso auxilia a história, certo?
os paleontólogos, né, que também auxiliam tudo isso. Então tem outros profissionais que auxiliam a história, além do historiador, certo? E aí, nesse momento a gente vai saber qual a função do historiador. A gente já sabe o que é história, já sabe o que ela estuda, que é o nosso passado, né? Ela investiga, ela se aprofunda. Então agora é o momento de a gente entender qual é o trabalho do historiador. Vamos lá, tentem acompanhar comigo. No entanto, é possível que um historiador seja capaz de avaliar, discutir, compreender e explicar todos os acontecimentos, sentimentos e pensamentos que contribuíram para que determinado evento acontecesse. Assim, o historiador escolhe de acordo com a finalidade de sua pesquisa, os aspectos que irá estudar, as fontes que irá analisar, as opiniões que pretende discutir, os sentimentos que julga mais importantes, como se fosse um detetive. O historiador analisa um acontecimento com base em fontes históricas, aceita ou recusa interpretações já existentes, colhe depoimentos e chega a uma conclusão. Então vejam, o historiador ele pode buscar várias fontes. As fontes históricas, que eu já citei algumas, né? Livros antigos, escavações, pode buscar um pouco também na geografia para ajudar ele, né? Através dos mapas, de todos esses artefatos, certo? Artefatos antigos como objetos e outras coisas. E ele também interpreta tudo isso, né? Ele vai ajudar também na interpretação. Depoimento de pessoas podem ajudar, por exemplo, se alguém for estudar a enchente que houve na nossa cidade, tanto em 2010 como em 69, ele vai também poder escutar relatos de pessoas daquele tempo, né? Pessoas mais velhas que viveram aquele período, certo? Então os relatos também são fontes históricas, e aí ele vai chegar a uma determinada conclusão, certo? Aqui tem uma imagem, né, só do trabalho do historiador. Geralmente ele está com a cara nos livros, né, investigando, estudando, se aprofundando. Aí aqui vejam só, veja abaixo um exemplo de sequências de perguntas que o historiador segue no seu trabalho. Pergunta número 1. Qual o documento com quem vai trabalhar? Pergunta 2. O que esse documento nos diz? Pergunta 3. Como o diz? Pergunta 4. Quem o fez? 5. Quando o fez? 6. Em nome de quem o fez? Pergunta 7. Com que propósito fez? E a última pergunta, a oitava. Qual a relação do documento no momento de sua produção com a realidade mais ampla a qual o historiador quer chegar? Aqui tem uma imagem do tempo. Por que eu coloquei essa imagem? Porque nossas próximas aulas vão estar falando sobre a relação do ser humano com o tempo, certo? Como é que a gente faz para medir esse tempo? Será que a medição que a gente faz nos relógios, nos calendários, é a medição exata do tempo? E aí o historiador ele é alguém que trabalha essa noção do tempo, que ele precisa entender o que aconteceu no passado e em que momento do passado aconteceu, certo? Aí tem uma imagem de um relógio de areia, né, que era utilizado no passado para ter essa noção de tempo. Tem outros objetos que também eram utilizados, como por exemplo, colocar um objeto sobre o solo e através do movimento que o sol fazia, eles conseguiam ver pela sombra daquilo mais ou menos a hora que seria. Então formavam um ponteiro, né? E esse ponteiro, ao passo que o sol ia se movimentando até chegar do momento que ele nasce até o momento que ele se põe, ele ia movimentando essa sombra e ela iria mostrando mais ou menos a hora que eles iriam ter, certo? Então tem várias coisas. A gente vai poder ver que o calendário dos chineses é diferente do nosso. Então tem outros calendários também, outras formas de entenderem o tempo, certo? Então isso a gente vai estar vendo. Recapitulando a aula, a gente entendeu hoje o que é que a história estuda, essa disciplina. Não é qualquer história, porque a gente pode usar uma história de um livro, uma história de algo, uma história de um filme, mas a história que a gente estuda nessa disciplina é a história sobre as pessoas, o povo, a história do mundo de maneira geral, certo? Então essa disciplina é recheada de guerras, de batalhas, é recheada de vários fatos interessantes para a gente poder analisar, de heróis, de vilões, de pessoas que utilizaram aquilo que fizeram em vida e que ficaram sendo lembradas. A gente chama de pessoas históricas, né? Pessoas que mesmo tendo morrido já, elas contribuíram para a história, certo? E a gente também aprendeu na sala de hoje o trabalho do historiador. Qual é o trabalho dele? É de investigar essa história, né? Então, tudo isso que a gente tem acesso hoje nos nossos livros didáticos, na internet, foi um historiador que buscou investigação e chegou a uma determinada conclusão. Então lembrem, as fontes dele podem ser livros, podem ser objetos, pode ser através dos mapas geográficos para encontrar esses locais. Então as fontes são muito variadas, certo?
Então, ao final desse vídeo, eu vou estar disponibilizando aí no grupo algumas questões e vocês vão tentar refletir sobre elas, responder. E agora a gente vai ter um momento para discutir, para poder tirar as nossas dúvidas, certo? Então é um momento bacana para a gente poder aprofundar isso. Espero que todo mundo possa estar aí interagindo nas questões, possam estar participando, né? Esse é o nosso intuito das nossas aulas, certo? Então deixa eu só poder aqui encerrar o nosso vídeo e logo em seguida a gente volta lá para o grupo do WhatsApp e vamos continuar respondendo as nossas questões, certo?